Eu preciso cuidar pra não fazer isso. Qualquer coisa a gente corta, se for. Se você quiser fazer, faz. Enquanto fala também, né? É. Só pra sacanear, não. Oi. Não. A pessoa vai estar e fala, meu Deus, o que eles estão fazendo, né? Meu Deus. Olá, aqui é a Súria. Sejam bem-vindos ao Chuva de Domingo Podcast. Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui com a gente, um amigo muito querido, para a gente falar sobre relacionamentos. Mais especificamente, uma questão que eu penso bastante, que talvez você já tenha pensado também, e que eu acho que a gente sempre ouve falar, que é: a gente precisa se amar antes de amar alguém, a gente precisa estar completos antes de se relacionar com alguém. Que relacionamento é esse que a gente precisa ter, né, individualmente com nós mesmos para depois ir para o mundo? Eu acho que seja num relacionamento afetivo ou numa amizade ou com a sua família, enfim. Esse é o nosso tema de hoje. E aí eu tenho alguns contrapontos aí pra gente fazer para ver onde é que essa conversa vai dar. E então hoje aqui com a gente, Jean Pinheiro. Seja bem-vindo. Olá, eu sou o Jean. Na verdade, o meu nome é Jamerson. Eu costumo abreviar para Jean. A minha família me chama assim desde sempre. Então, eu não sei por que eles colocaram Jamerson, se eles decidiram me chamar de Jean, mas enfim, é só para quando a mãe tá brava e chama pelo nome completo, talvez. Eu tenho 32 anos e eu trabalho com uma seguradora, eu trabalho com vídeos também, faço fotos, então eu faço um pouco de tudo na minha vida profissional, essa bagunça organizada. E eu estou em um relacionamento desde 2002. Hoje nós estamos em 2019, então isso significa que eu tenho mais tempo de relacionamento na minha vida do que sem esse relacionamento na minha vida. Já fazem 17 anos. Sim. E eu achei que você seria um ótimo convidado, assim, primeiro porque eu tenho um carinho muito grande pelo Jean. E eu acho legal que a gente tem 10 anos de diferença, né? Você é 10 anos mais velho do que eu. Eu me senti bem velho agora. E eu acho que isso é muito bacana, assim, eu acho que é muito rico para essa conversa. E quando eu sugeri o tema pro Jean, eu achei bem interessante que é como ele diz, né? Hoje você já tá há mais tempo num relacionamento, né? Do que sozinho, né? Pelo curso que sua vida tomou, né? A sua jornada, assim. E eu acho você uma pessoa, assim, sempre muito sensata, assim. Eu gosto dos argumentos, das reflexões que você tem. Então eu acho que essa conversa vai ser bem rica, assim. Legal. Obrigado pelo elogio. Eu não sei se eu penso que eu sou tão sensato assim, mas legal. Eu acho que eu já sou velho desde muito cedo, talvez seja esse pensamento aí. Acredito. Mas, legal, eu me senti bem velho agora, na verdade. Eu tenho cometido essa gafe ultimamente. Eu falo com as pessoas mais jovens pensando que eu tenho a mesma idade que elas. E aí elas me corrigem, assim, sabe? Por exemplo, outro dia eu peguei um Uber, e aí o motorista do Uber falou... Ele colocou uma música, na verdade, específica que eu escutava quando eu era adolescente, né? E aí eu falei, essa música, nossa, você tá escutando, com certeza você foi adolescente no início dos anos 2000. E ele falou, não, eu tenho 21 anos. Falei, cara, por que você tá escutando essa música? Ninguém escuta isso mais. Mas é engraçado, porque assim, apesar de essa sua maturidade ser visível, porque ao mesmo tempo eu também te sinto muito próximo, assim. Eu acho que você tem a maturidade com uma juventude ao mesmo tempo. O meu objetivo é ser aqueles vovô garoto, sabe? Aquele cara que usa roupa de adolescente aos 60 anos de idade, assim, é tipo isso. Eu acho que você vai chegar lá. Eu tô no caminho certo. E o que você acha sobre isso, assim? Esse argumento, eu acho que é quase um conceito já. De a gente se amar antes de amar alguém. A gente tá completo, a gente tá bem resolvido com o nosso eu antes de a gente tá num relacionamento. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, basicamente, eu acho que você não pode buscar... Assim, claramente as pessoas se completam em um relacionamento. Mas você não pode buscar uma pessoa para ela atender as suas necessidades, sabe? Você tem que buscar uma pessoa que te complete de algumas formas, né? Que tenham gostos em comum e tudo mais. Mas você buscar uma pessoa para satisfazer algo que você almeja é muito egoísta, sabe? Se você parar para pensar. Então,
eu acho que estar bem resolvido com aquilo que você é, com aquilo que você tem, é o primeiro passo, até porque isso demonstra muita clareza na hora que você entra em um relacionamento. Você sabe quem você é. E mais, as pessoas mudam muito ao longo do tempo. A gente mudou muito ao longo do tempo. Então, se você está bem resolvido em um determinado momento, pode ser que daqui um ano, um mês, você não esteja mais. E aí você tem que parar, refletir, pensar de novo naquilo que você é. E muitas vezes você precisa ficar sozinho para fazer isso, sabe? Você precisa pensar para dentro, assim mesmo, sabe? E quando você está num relacionamento, isso é um desafio. É um desafio mesmo, porque você tenta se moldar a outra pessoa e, ao mesmo tempo, você tem que se sentir legal, se sentir bem com aquilo que você é. Então, é um desafio, mas dá certo. Eu acho que você consegue chegar em um ponto em que você tem um autoconhecimento e que aí você consegue demonstrar claramente aquilo que você é para a pessoa que está junto com você nesse relacionamento. E eu acho que isso é fundamental para ter essa reciprocidade quando você está em um relacionamento, principalmente há tanto tempo. E como eu falei, as pessoas mudam nesse tempo todo. Quem eu era há 5 anos atrás não é quem eu sou hoje, ou há 10 anos, há 15 anos. A gente está falando hoje de um relacionamento de 17, né? Sim. Eu era uma pessoa completamente diferente, tinha outro gosto musical, eu tinha hábitos diferentes, eu tinha um peso diferente, né? Meu cabelo era diferente, como se você fosse se transformando. Então, você tem que estar de boa com isso para seguir em frente, sim. Legal, muito legal. E assim, considerando que vocês iniciaram esse relacionamento bem novos, né? Consideravelmente novos, assim. Então, me parece que vocês já tinham pelo menos essa maturidade mínima para conseguirem crescer juntos ao longo desse tempo todo, né? Você falou sobre se conhecer bem antes de entrar num relacionamento, e vocês dois jovens conseguiram fazer isso. A gente... É engraçado, né? Porque a gente era muito jovem, mas ao mesmo tempo a gente sabia muito bem o que a gente queria já. Então foi uma boa combinação ali. Foi uma combinação muito boa. Então a gente... Naquele mundo que a gente vivia, né? Nessa época, quando a gente se conheceu, a gente sabia onde a gente estava e onde a gente queria chegar. Tinha isso bem claro, mas é importante saber que eu não estou falando disso como um plano de vida. Não é que aos 15 anos de idade ou algo perto disso eu sabia exatamente o que eu ia fazer nas próximas décadas, não é isso. A gente sabia quem nós éramos naquele momento, e aí, a partir disso, você vai descobrindo e aprendendo também e decidindo os próximos passos junto com a outra pessoa, sabe? E isso não vale só quando você é um adolescente. Eu acho que isso vale em qualquer momento, sabe? Você pode ser um idoso que ficou viúvo e que começa a namorar com outra pessoa e vice-versa, sabe? E que você, naquele momento... Você se conhece, você sabe quem você é, mas você não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas, sabe? Você tem essa jornada, eu acho que isso é bacana. Porque se você estiver muito convicto daquilo que você é e daquilo que você quer também para você mesmo, pode ser que você encontre uma pessoa que concorda 100% com aquilo. Mas se você tentar impor isso, não vai ser legal. Você já vai definir. E aí a gente entra de novo naquilo, né? Você acaba sendo egoísta, você acaba impondo para outra pessoa que você vai fazer por esse caminho, vai ser desse jeito, você quer alcançar isso, quer viver dessa forma. E a outra pessoa precisa aceitar ou não, ou tá fora, sabe? E aí isso é algo que a gente viu claramente que é melhor aprender com outra pessoa e discutir, dialogar, sabe? Como a gente se conheceu muito jovem, muitas coisas que a gente passou a gostar depois disso, a gente descobriu junto. Então, a gente foi discutindo. Será que isso é legal? Desde posicionamentos da vida até um filme que a gente
quer assistir, um diretor, uma banda, sabe? Você acaba discutindo e chegando num consenso, né? De se esse caminho é legal. Quando a gente se conheceu, por exemplo, a gente sabia nem o que fazer da nossa carreira. A gente não sabia o que escolher. Uhum. Então, isso a gente foi descobrindo também aos poucos. E um opinando na vida do outro de uma forma boa, mas esses sonhos, assim, essas coisas e realizações, você acaba construindo ao longo do tempo. E não chegando com isso pronto já. Também acho que não é tão saudável assim. Nossa, isso é muito interessante, porque eu acho que no fim das contas vocês foram uma boa combinação, assim, realmente. Eu acho que, não sei, já jovens assim, tão novos, né, com uma maturidade, eu acho que vocês dois tinham uma maturidade ali que se combinou e foi funcionando, né, vocês foram crescendo juntos, assim. Eu acho que para nós legal. o ponto principal foi exatamente isso. Você tinha, de novo, eu acho que isso funciona para muitas pessoas. Você tem uma parte da sua vida que você domina, se conhece e tudo mais, e você sabe quem você é, mas deixar espaço livre para coisas novas, sabe? Uhum. Ter essa flexibilidade para você conhecer outras coisas, para você se adaptar também a outra pessoa e aprender com isso, com esse processo todo. Sim, eu acho que a sua história é um exemplo bacana, assim, de... não é algo que vai na contramão desse conceito que a gente jogou aqui, não acho que é isso, mas é realmente essa maturidade, esse caminho de autoconhecimento estando com alguém, né? Então, eu acho que vocês cresceram muito e continuam crescendo juntos desde muito novos. Isso não impediu o crescimento de ninguém, né? Na verdade, só somou. Uhum. E tem uma fala do Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora, por exemplo, que eu acho bacana, que ele fala... Ele aborda essa questão, né, de estar sozinho antes de estar com alguém, mas que também não adianta nada você estar sozinho e não saber estar sozinho. Então, eu acho que entra um pouco nesse ponto, né? Você tá num relacionamento, mas você cresceu nele e cuidou de si e se conheceu da mesma maneira, né? Você talvez poderia estar sozinho e não ter crescido tanto se você não soubesse como estar sozinho, né? Então, às vezes, a pessoa pode não estar num relacionamento por muitos e muitos anos e isso não é sinônimo de crescimento necessariamente, assim. Exato. E aquilo que você tira dessas interações muda muito aquilo que você vai ser no futuro. Uhum. E aí a gente está falando não só de relacionamento com uma pessoa, a gente está falando de relacionamento de amizade também, a gente pode citar aqui. Sim. Um amigo que você faz na sua infância, na sua adolescência, se você mantiver essa amizade por longos anos, assim, tipo, por muito tempo, com certeza isso vai afetar quem você é no futuro. Sim. E é uma relação aberta, sabe? De você discutir, uma amizade é uma relação de você discutir, se você não gostou, você fala mesmo. Uhum. Você não costuma esconder isso. E é isso que eu, às vezes eu me pergunto, a gente não é assim no nosso relacionamento, mas aquilo que você não gosta, se você guarda, isso vira outra coisa, sabe? Então, é bem clichê falar isso, mas por que você, com um amigo, se você não gosta de uma coisa, você xinga ele, você joga na cara e fala, sabe, vamos conversar e não gostei disso. E num relacionamento, muitas vezes as pessoas não fazem isso, sabe? Uhum. Eu acho que com a gente, isso nunca aconteceu, mas não é comum acontecer. Principalmente hoje em dia, quando você se conhece já, você olha pra pessoa e já sabe o que ela tá pensando, sabe? Essas coisas de casal que tá junto há muito tempo. Mas você não esconder esse tipo de posicionamento é muito importante, eu acho. Se você não gosta de alguma coisa, é legal você conversar e até se fazer entender do porquê daquilo, sabe? Uhum. E para isso você tem que saber quem você é, como você falou. Você tem que ter esse autoconhecimento para saber sua posição. E se você tiver que mudar, vamos mudar, por que não? Se você receber esse feedback e você se reavaliar, sabe? Uhum. E ver que você não tá tão certo assim, é legal isso acontecer. É muito bom, na verdade, você dar um passo para trás
e pensar se você realmente tá certo naquilo que você julga ser ou julga fazer, sabe? Sim. Eu acho que nesse caminho do autoconhecimento, assim, né? Que ele é constante, né? Ele acontece o tempo inteiro e não tem fim, né? Eu acho que ele acontece muito nessa solitude mesmo, né? Não na solidão necessariamente, mas no saber estar consigo, independente, né? Se você tá num relacionamento ou não. Até porque, um ponto que eu queria trazer é justamente esse, assim. Tem como a gente estar sozinho, na verdade, né? Nós somos seres extremamente sociais, né? Então, o que às vezes eu me pergunto é... Bom, tá bom, às vezes a pessoa não tá num relacionamento de casal... Mas ela tá extremamente ligada a uma amizade, ou extremamente ligada à família, extremamente ligada a um parente, enfim, ao trabalho muitas vezes, né? Quantas pessoas não se entregam tanto ao trabalho, exaustivamente, até porque às vezes não querem olhar pra si. Esse tipo de ligação que eu digo, assim, às vezes a pessoa pode não estar num relacionamento há tanto tempo, né? E você pode olhar e pensar, bom, essa pessoa está sozinha, está trabalhando em si mesma, né? Se autoconhecendo para então entrar num relacionamento. Mas às vezes não, às vezes ela está ocupando a mente dela e se distraindo de si mesma com outras coisas. Às vezes com uma amizade, com o trabalho, enfim. Eu bati aqui. Tudo bem. Eu acho que cada um tem o seu tempo, na verdade. É difícil você avaliar e conseguir visualizar o que realmente foi o tempo necessário para aquela pessoa construir uma experiência que vá atender e fazer com que ela encontre outra pessoa, e o tempo que ela estava só postergando isso ou estava com medo de se envolver em um relacionamento, de entrar nisso. Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim e não quer repetir ou algo do tipo, sabe? Sim. Esse tipo de momento, eu acho que ele existe e ele vai ser diferente na vida de cada um. Tem pessoas que vão encontrar outra pessoa legal para um relacionamento depois de muitos anos, muitas décadas. Eu acho que isso é bem interessante, inclusive, de ver isso acontecer, sabe? Porque aquela pessoa, ela tem uma bagagem completamente diferente do que a minha, provavelmente, sabe? Ela construiu muita coisa sozinha, e não que isso torne mais difícil de ela achar alguém. Eu acho que ela tem muita experiência para compartilhar também, só vai ser um caminho diferente. Acho que existem caminhos diferentes para todo mundo nesse meio, sabe? Tipo, de você se relacionar com alguém, desde companheiro, companheira, familiares, amigos e tudo mais, sabe? Sim, com certeza. Se você parar pra pensar, tem pessoas da sua família que você não convive há muito tempo, você nunca teve contato. Então, eu acho que cada um segue um caminho diferente, sabe? Não necessariamente a pessoa tá postergando aquilo. Realmente bem pessoal, a trajetória, né? A trajetória, exato. E acontece. Eu acho que às vezes também, não sei, são vários os casos, mas eu acho que às vezes o nosso conceito sobre o que é um relacionamento ou o que é amor, por exemplo, também pode interferir nisso, assim. Hoje eu tava lendo algumas coisas e o autor dizia que o conceito que ele tinha de amor era muito equivocado. Isso não favorecia os relacionamentos dele, né? Por exemplo, ele achava que o amor era uma coisa que acontecia facilmente e sem esforço algum, que depois você não tem que fazer nada para que ele se sustente, para que ele se mantenha bem. O que você acha disso? Uau, essa foi profunda. Cara, uma coisa que a minha mãe sempre me falou desde criança, que quando você ama alguém ou alguma coisa, você coloca aquilo como prioridade na sua vida, inclusive como prioridade à frente da sua própria vida. Então, isso sempre me pegou de um jeito assim, meio que... Sabe quando você fala, nossa, eu amo tal coisa? Eu pensava 10 vezes antes de falar, porque eu tinha esse conselho dela, sabe? Sobre o significado da palavra amor, tipo, que era muito forte. Por exemplo, os pais amarem os filhos é algo comum. Se você perguntar para um pai se ele se doaria a esse ponto para um filho, Sim. a resposta vai ser sim.
Infelizmente não na maioria dos casos, mas vamos pressupor aqui que sim. A resposta sempre é sim. Agora, para outra pessoa, para um desconhecido, é tênue essa linha, sabe? E às vezes a gente usa isso muito de uma forma meio... como se não tivesse tanto valor, assim, sabe? Essa palavra, essa expressão. Um pouco banal, né? Um pouco banal, assim. E é comum, a gente vive uma sociedade que muitas coisas que são valiosas se tornaram, de certa forma, banais, sabe? Porque as pessoas se expressam mais também e tentam dar mais ênfase àquilo cada vez mais, sabe? A certas coisas. Então, é um termo que caiu um pouco em desuso, mas eu acho que é importante fazer essa reflexão. Se você está se doando tanto assim, a ponto de você realmente falar que ama uma pessoa, ama a sua família, ama, sabe? O seu emprego, provavelmente ninguém ama, né? Mas, sabe, valorizar esse tipo de expressão eu acho extremamente importante. E aí entra num ponto que você começa a se perguntar se você está seguindo um caminho, se você... Um exemplo prático, se o teu trabalho, por exemplo, interfere no teu relacionamento, isso é saudável, sabe? Até que ponto? Eu tive uma fase na minha vida que eu trabalhei muito, assim, tipo, muitas horas, né? E isso definitivamente começou a afetar no meu relacionamento, porque eu não tinha mais tempo para estar com a minha esposa, por exemplo. A gente passava poucas horas juntos. Em determinadas épocas, eu não via ela acordada. Então, eu chegava em casa, ela estava dormindo. Eu saía ainda de manhã, ela estava dormindo, porque eu saía muito cedo. Sim. E aí, eu comecei a reavaliar isso. Até que ponto isso valia a pena. E aí, os meus pais, que são idosos, né? Eles começaram a precisar de ajuda, suporte e tal. E a minha esposa começou a fazer o meu papel, de levar eles nos lugares, sabe? De dar uma atenção, de fazer certas coisas. E aí isso chegou num ponto que pesou muito para mim, avaliar se isso realmente valia a pena, sabe? Se aquela carreira que eu estava, que era bastante promissora, valia a pena colocar à frente do meu relacionamento e da minha família. Basicamente isso. É um ponto que você tem que decidir e não é fácil, porque você tem que abrir mão de uma coisa que você conquistou e tudo mais, em prol daquilo que você ama. Tá? E aí onde eu queria chegar. Quando eu pensei nisso, eu falei, cara, se eu realmente amo eles, eu nem deveria estar cogitando, eu nem deveria estar mantendo essa situação. Eu já deveria ter, sabe, largado e priorizado o meu relacionamento, a minha família e tudo mais. Então, partindo disso, eu fui nesse caminho, sabe? Procurei algo mais tranquilo, que eu pudesse ter esse equilíbrio profissional e tudo mais, e conseguisse dar a devida atenção para minha família, para o meu relacionamento e tal. Sim. Realmente. Nossa, eu fiquei ouvindo tudo que você tá falando e absorvendo, assim. E aí entram as escolhas, né? Realmente. Exato. Difíceis. Mas eu acho que isso que você falou, né? Quando você sabe o que você ama, eu acho que talvez no fundo nem é tão difícil, assim. Claro, existem situações e situações, mas se aquilo é o que você ama, que é o que você quer priorizar, é como você falou, né? Eu não tinha nem que pensar mais uma vez, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer. E aí você começa a entender, às vezes, por exemplo, existem casos, não vou citar nenhum para não falar nenhuma bobagem aqui, mas existem casos de cientistas, de artistas e tudo mais, que durante a carreira dele, as cientistas eu consigo lembrar de alguns, mas durante a carreira deles a gente sabe que eles abriram mão da família literalmente, assim, eles ignoraram esse lado porque eles focaram em outras coisas, em outros objetivos, sabe? E aí, eu não sei até que ponto você pode culpar essa pessoa por ter feito isso, sabe? Sim. Um caso famoso, vamos lá, Steve Jobs. Uhum. Tá? Ele abriu mão de muita coisa da vida pessoal dele
para construir essa empresa, esse império que ele construiu. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a história dele, lendo biografia e tudo mais, eu fiquei revoltadíssimo, assim, porque ele estragou amizades, ele estragou relacionamento familiar e tudo mais por causa da vida profissional dele. Ele priorizou a empresa. Foi uma posição bem egoísta, assim, da parte dele, eu pensei no primeiro momento, mas se aquilo era ele, sabe, você não pode culpar por ele ser quem ele foi. Você tem que aceitar, vai. Ele era dessa forma. E se ele era assim, era isso que ele amava, era isso que ele curtia fazer na vida dele, era isso que ele priorizava, não tem como mudar. É o core da pessoa, sabe? Sim. Ele era dessa forma, a pessoa é dessa forma e não tem como isso ser transformado de alguma forma, eu acredito, sabe? Porque é da natureza dele. Já é algo que representa o que ele é e não como ele está hoje. Sim. As prioridades, os valores de cada um é muito pessoal, né? O que você ama, o que você escolhe colocar à frente de tudo, né? E aí é que vem as vidas e as suas trajetórias variadas, né? Como você falou antes, né? Que cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter a sua trajetória. E ao longo de todo esse tempo de relacionamento, como você fez ou como você faz pra, estando no relacionamento, esse equilíbrio, né? De você, a sua trajetória pessoal e a sua trajetória de casal, digamos, né? O seu crescimento pessoal e o crescimento de vocês juntos. Eu acho que o apoio, você dar suporte para outra pessoa, isso ser recíproco, no meu caso, eu não sei se é uma receita para outras pessoas, mas no nosso caso, foi o que funcionou, sabe? Porque, assim, a gente parte do pressuposto de que o sucesso da outra pessoa é o seu sucesso também. Sim. Então, você tem mais chances de você ser bem-sucedido se você seguir 2 caminhos, se você apoiar 2 caminhos. Então, na verdade, você não é mais uma pessoa, você representa 2 pessoas, sabe? Então, eu acho que esse apoio e a reciprocidade, palavra difícil, mas... E a reciprocidade são fundamentais para você também ter esse momento seu, sabe? Porque aí você sabe que quando você estiver fazendo alguma coisa para você, alguma coisa que vai ser o teu sucesso, sabe? Seja ele algo pessoal, algo profissional, uma conquista, qualquer coisa. Você tá fazendo aquilo para você, mas você tem pelo menos uma pessoa que tá te empurrando para frente, sabe? Que tá ali te ajudando. Não torcendo por você, porque muita gente torce, não é isso, sabe? Mas tá ali realmente colocando a mão na massa, tá caminhando junto com você, sabe? Lado a lado. E não é algo que você tá fazendo sozinho, mesmo que você esteja fazendo para você. Vamos colocar aqui um objetivo profissional mesmo, sabe? Que é algo bem pessoal, assim. A não ser que você trabalhe junto, né, com outra pessoa. Sim. Mas é um objetivo bem, bem pessoal, assim. E normalmente ele é bem egoísta, assim. O que as pessoas almejam profissionalmente é algo para elas, né? Então, você ter esse momento de que você conquistou alguma coisa, mas você ter outra pessoa do seu lado, assim, te ajudando, eu acho que tem um valor maior. E ele acaba tirando um pouco o peso dessa questão de, nossa, tô fazendo isso só pra mim. E você passa pra, eu estou fazendo isso pra mim, mas eu tô fazendo também por outra pessoa ou pela minha família, sei lá. E eu tenho esse apoio, sabe? Eu não tô sozinho nisso. Então você acaba sendo que, é pra mim, mas é o sucesso de outra pessoa também. Sim. E da mesma forma, o oposto. Se você focar o seu esforço no sucesso da outra pessoa, você acaba sendo bem-sucedido da mesma forma, conquistando aquilo, sabe? Você sente aquele gostinho de
isso deu certo e eu consegui ajudar, sabe? De se doar e tudo mais. E eu acho que isso tem um valor enorme, assim, quando você consegue manter isso dos dois lados, sabe? Não é um caminho não é um caminho de mão única. Sim. É isso que eu quis dizer. Você acaba... bom, eu tenho uma formação de mercado financeiro e tudo mais, então a gente sempre... Vou fazer uma analogia, tá? A gente sempre fala que quando você quer investir em algo, você tem que diversificar isso. Tá? Certo. Então, se você pegar grandes investidores, eles sempre diversificaram muito aquilo onde eles colocaram os esforços e o dinheiro deles. Eles nunca foram num caminho só. Pensando dessa forma, por que você tem que focar só em você? Se isso, assim, comprovadamente, se você fizer essa analogia, para eles não daria certo. Então, por que você tem que focar só em você? Por que você não foca em você, mas você também foca na pessoa que está no seu relacionamento? Por que você não foca na carreira, nos conquistas pessoais dos seus amigos, da sua família? Por que você não ajuda e não se doa a eles nisso também? Se a chance deles serem bem-sucedidos e levarem você junto é muito maior e aumenta muito as chances de você conseguir conquistar algo junto com outras pessoas do que sozinho. É verdade. E às vezes a gente espera muito das pessoas também. E eu acho que não. Primeiro você tem que se doar, sabe? Sem esperar nada em troca. Porque o fato de você esperar também algo em troca já demonstra que você não está tão interessado assim em fazer isso acontecer. E sim em só ter a retribuição. Sim. Você não tá ali verdadeiramente, né? Se doando, se entregando verdadeiramente. Agora, uma última pergunta, assim, por pura curiosidade mesmo. Você lá, nesses 17 anos atrás, você tinha o desejo por tudo isso que você tem hoje, né? Esse casamento, tudo, ou aconteceu na sua vida? Eu sempre vi os relacionamentos longos, assim, e isso... Pode ser até meio bobinho, assim, da minha parte, mas eu sempre vi os relacionamentos longos como algo bacana, assim, algo muito bonito e tal. Porque na minha família eu tenho alguns exemplos, tios que comemoraram muitas décadas de relacionamento. Eu achava isso muito legal, sabe? Mas não é isso que define, não é você chegar e falar, nossa, eu quero encontrar uma pessoa quando eu tiver 15 anos de idade. Você falar, nossa, eu vou encontrar hoje uma pessoa... E eu vou ficar com ela pro resto da vida. Não acontece, sabe? Então, por mais que você planeje isso e você tenha esse... Pô, seria legal se acontecesse. Sim. Não é assim que funciona. Mas eu acho que o relacionamento em si, ele é a única coisa que permanece. Porque quando a gente se conheceu... a gente tinha objetivos completamente diferentes do que a gente tem hoje. Até por causa da fase que a gente passou, né? A gente viveu junto aquela fase que você ainda não prestou vestibular, por exemplo. Que é uma coisa que você não sabe o que vai ser da sua vida. É uma maluquice, né? E a gente fez o que muitas pessoas fazem. A gente prestou vestibular para vários cursos que nos interessavam. E nenhum deles deu certo, isso foi incrível, né? Mas a gente foi por um caminho completamente diferente do que o primeiro, o segundo, talvez até o terceiro planejamento, assim, que a gente tinha, sabe? As coisas foram realmente acontecendo. Nós não somos de Curitiba, nós somos do Rio Grande do Sul. Então isso também foi algo que a gente foi descobrindo a necessidade de mudar, de se movimentar aos poucos, sabe? De procurar por oportunidades, procurar principalmente para um lugar para se desenvolver e tudo mais, profissionalmente, que é importante. Mas a gente ainda tem esse vínculo muito forte lá com a região, com a cidade que a gente nasceu, né? Sim. E ainda é uma coisa muito presente. Mas a gente vai descobrindo, não tem como você saber o que vai acontecer
nos próximos anos, às vezes até nos próximos meses, assim. Isso que é interessante, que é legal, assim, na vida, sabe? Sim. Você não saber. Porque se você souber e tiver tudo muito planejadinho, fica sem graça, sabe? Se você não tem essa flexibilidade de mudar e de se adaptar e de descobrir coisas novas, sabe? Fica muito, muito quadradinho e eu acho que perde a graça, sabe? Então, não sei, pelo que você tá falando, assim, imagino que você também, vocês não são essas pessoas que pensam demais, talvez? Ou não? Hoje a gente preza muito pelas experiências. Eu acho que a gente sempre foi muito assim, sabe? De prezar por viver algo e não em construir ou ter algo físico, sabe? Sim. Até hoje a gente foi assim e eu imagino que a gente não vai mudar tanto nos próximos anos, sabe? Um exemplo disso é que normalmente o que a gente aprende, por exemplo, com os nossos pais é que você tem que construir algo. Aquela história de você precisa ter um carro, uma casa e um emprego, sabe? Sim. E a gente nunca foi por esse caminho. Então, o que a gente valoriza muito são essas experiências, sabe? Então, a gente procura, ao invés de comprar algo, a gente tenta fazer uma viagem com a mesma grana, sabe? E absorver essas experiências, esses conhecimentos e levar isso para frente, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que Respondeu. eu acho que a gente prioriza muito isso, sabe? Você viver experiências, eu acho que é isso que você leva. Há uns dias atrás eu escutei na empresa onde na empresa onde eu trabalho, tem um senhor que ele é um dos fundadores da empresa e ele estava completando os 89 anos. 89 anos. Legal. E aí ele falou uma coisa muito simples, uma história muito simples, mas bem emocionante também, que me fez refletir bastante, assim. Eu já escutei mais de uma vez ele contando essa história. E vai muito de encontro com isso que eu falei, que a gente pensa, sabe? Ele contou que quando ele era criança, eles não tinham, a família dele não tinha grana e tudo mais, eles eram muito simples, né? E eles foram convidados para uma festa na casa de uma família que tinha bastante grana, tipo, era o oposto deles, né? E aí a mãe dele chamou ele e falou, olha, você precisa se comportar e tudo mais, aquilo que você fala para uma criança que vai visitar um desconhecido, né? Mas você precisa sair dessa festa da mesma forma que você chegou, de cabeça erguida. E aí ele falou, bom, na vida a gente é meio assim, sabe? A gente chega sem nada e a gente sai sem nada, mas você precisa sair da mesma forma que você chegou, de cabeça erguida. Isso faz total sentido pra mim, sabe? Porque eu acho que o que você leva é aquilo que você é, sabe? São as experiências vividas. Então, o caminho, ele é feito de experiências, não de coisas materiais, sabe? E, então, essas relações, essas experiências, tudo isso, eu acho que é o que a gente prioriza hoje. A gente sempre priorizou, mesmo que a gente não soubesse que estava fazendo isso. Que legal. E quando a gente foi se descobrindo ao longo dos anos, a gente foi percebendo que a gente era assim também, sabe? E isso a gente pretende manter. O resto provavelmente vai mudar. Daqui 5, 10 anos vai estar completamente diferente do que é hoje. E espero para melhor, porque mudar é sempre bom, né? Então a gente sempre evolui com isso. Sim. E sim, você respondeu a pergunta completamente, na verdade. Porque eu acho que quando a gente pensa demais ou arquiteta demais, constrói mentalmente demais, eu acho que isso tem muito a ver com controle, né? E aí não sei até que ponto a gente vive, né? Porque a gente fica com uma imagem mental do que deveria ser, de como deveria ser. E eu acho que isso entra no ponto que você falou lá no início da nossa conversa, que é esperar demais do outro, ou exigir do outro, ou querer que seja de certa maneira. Se você idealizar muito, você vai se frustrar. Porque dificilmente é como você planeja, sabe? Sim. Então, é legal tirar essa carga, sabe? E deixar as coisas acontecerem. Não planejar tanto. Você tem que saber o que você quer, quem você é, e aquilo que é prioridade na sua vida, sabe?
e deixar o resto acontecer e compartilhar. Eu acho que isso é extremamente importante. Nossa, eu tô muito feliz pela nossa conversa. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, queria agradecer. Foi bacana bater esse papo aí. Fiquei um pouquinho nervoso aqui e tal. Eu também, normal. Me senti meio interrogado no começo, mas agora tô mais tranquilo. Mas é isso. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Eu acho que é uma ótima forma de compartilhar conhecimento e se doar um pouco mais para as pessoas, sabe? Eu acho que é muito bacana isso. Demonstra que você quer compartilhar as suas experiências e quer aprender também com os outros. Isso é muito legal, é essencial para construir aquilo que a gente é. Obrigada, Jean. Obrigada mesmo. Estou muito grata pela sua presença. Obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar as suas histórias, as suas vivências. Eu acho que foi muito rico. Não só para mim, né? Mas provavelmente para todo mundo que está ouvindo agora. Até para quem está aqui. A equipe. Que no caso é o Gabriel Carvalho aqui no Estúdio em Casa, né? Eu acho que eu já mencionei, né? O podcast aqui acontece em parceria com o Estúdio em Casa. Vocês podem acompanhar até no Instagram e tudo mais. E muito, muito obrigada pela presença hoje. Foi uma ótima conversa e a gente se vê no próximo do próximo domingo, né? É a cada 15 dias o nosso podcast. Muito obrigada pela presença e a gente se vê numa próxima. Valeu. Até, tchau. Tchau, tchau.